Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem. Nessa manhã de quinta-feira, que o Espírito Santo possa adentrar a sua casa, seu lar, que você possa sentir o Senhor cuidando de você em todas as áreas da sua vida. Que hoje haja amor, que hoje haja paz, que hoje possa haver toda sorte de bênçãos sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus abençoe você nesses 52 dias de campanha, restaurando as estruturas. Entendemos que Deus está restaurando tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está esmiuçado, destruído, dilacerado. Deus está restaurando. E nós estamos caminhando, né, gente, para o final dessa campanha e entendendo que Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo maravilhas. Deus está fazendo aquilo que às vezes a gente não consegue fazer. Então, quando tiver alguma coisa que você não consegue fazer, coloca na mão do papai, coloca na mão do papai que ele sabe como fazer. De uma maneira sobrenatural, de uma maneira que você vai ver as bênçãos derramadas sobre a tua vida. E que tudo aquilo que impede você de viver o melhor de Deus vai saindo em nome de Jesus. Porque Deus tem bênção sem fim para derramar sobre as nossas vidas. E nessa manhã nós queremos congratular a Deus, nessa manhã nós queremos agradecer, nós queremos nos regozijar na presença do Eterno Santo Deus de Israel. Que Deus abençoe você por esses 52 dias de continuidade, de constância, porque Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Estamos certos daquilo que Deus ainda vai fazer. Estamos debaixo de uma chuva de bênçãos, estamos debaixo de uma chuva que derrama sobre nós da sua graça, do seu amor, do seu cuidado. Eu sinto o cuidado do Senhor nessa manhã. Eu sinto o cuidado de Deus nessa manhã. Mas também sinto o inimigo que avança, tentando parar o propósito do Senhor. Tentando nos parar, tentando nos bloquear, tentando nos limitar. E nessa manhã, aleluia, ele está derrotado. Porque o nosso Senhor é mais poderoso. O meu Senhor é mais poderoso. O Senhor que me guia é mais poderoso. A cabeça que me guia é mais poderosa, que é o Senhor, Deus de Israel. Que Deus abençoe você nessa manhã. Pegue aí a sua bússola diária. Livro de Neemias, capítulo 12, versículo 27, vai dizer assim: para a dedicação da muralha de Jerusalém, reuniram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com júbilo, hinos e com louvores e acompanhado de saltérios, harpas e símbolos. Então foram reunidos os filhos dos cantores, desde o vale que está ao redor de Jerusalém, até as aldeias de Nefota, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificavam e também purificavam o povo, as portas e as muralhas. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre a muralha, e designei 2 grandes coros para caminharem sobre a muralha, um para a direita em direção da porta do grande monturo. E após eles iam Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarael, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías,
filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos Semaías, Azarael, Milalai, Gilagai, Maai, Natanael, Anani e Judá, com os instrumentos musicais do profeta Davi, profeta do Senhor, e o escriba Esdras ia adiante deles. E ao chegar à entrada da porta da fonte, subiram diretamente pelas escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado oriental. E o segundo coro ia à frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao muro largo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa parte é muito interessante do livro de Neemias. Nós vimos toda a reconstrução da muralha, das portas, vimos que foi reconstruído. E ao dado momento aqui, nós vamos ver que eles consagram o muro. Eles fazem a festa da dedicação. Eles chamam a todos que estavam ao redor. Diz aqui que os cantores, eles habitavam tanto no vale quanto nas aldeias, ao redor de Jerusalém. Eles habitavam em volta de Jerusalém. Todos os cantores, eles se posicionaram para habitar em volta de Jerusalém. Ou seja, se nós entendermos em uma geografia, nós vamos ver os cantores posicionados ao redor de Jerusalém, ao redor da cidade. Por quê? Porque os cantores eram aqueles que eram chamados para adorar, chamados para puxar a adoração, chamados para puxar os louvores, chamados para colocar o povo em adoração. Então, em toda a volta da cidade, haviam cantores instalados, tanto nos vales quanto nos montes. O nosso Deus é um Deus de vale e um Deus de monte. É um Deus que está embaixo quando está com você, quando você está embaixo no vale. Mas é um Deus que também está com você quando Ele te eleva para o monte. É um Deus de vale e é um Deus de monte. E aqui nós vamos ver que eles estavam posicionados em todos os lugares em volta de Jerusalém, estes cantores. E eles foram convocados, assim como todo o povo, para fazer a festa da dedicação, para celebrarem com júbilo, para celebrarem com alegria, para celebrarem com hinos, com louvores, acompanhados de harpas, de símbolos e saltérios, acompanhados dos instrumentos, de tudo aquilo que eles sabiam fazer, que era tocar os instrumentos. Cada um que tocasse o seu instrumento tinha que estar posicionado. Então nós vamos entender que eles estavam bem posicionados para fazer a festa da dedicação, para se dedicarem, para se colocarem ali em agradecimento a Deus. E o que é interessante é que nós vamos ver nesta palavra que eles chamaram os sacerdotes e os levitas a se purificarem. Eles chamaram os sacerdotes e os levitas antes de agradecer a Deus, antes de fazer uma festa de agradecimento, a se purificarem. E a purificação desse povo, nesse tempo, consistia em lavar as suas roupas, se abster das relações sexuais, trazer sacrifícios especiais, não era qualquer sacrifício, e ser aspergido com água. Essas eram as 4 coisas que o povo de Israel considerava como purificação. Purificar as suas vestes, purificar a sua vida pessoal, purificar o seu corpo, alma e espírito. Eles estavam purificados quando faziam essas 4 coisas: lavar as roupas, se abster das relações sexuais, trazer sacrifícios especiais e ser aspergido com água. Nós vamos entender que eles tinham os seus propósitos, eles tinham as suas leis a serem seguidas e um modo de ser purificados. E eles foram chamados então para fazerem 2 grandes coros, diz aqui. Eles saíram de um ponto da muralha e foram andando cada um por um lado, 2 coros, cada um por um lado. Neemias dirigia um coro, diz aqui a palavra do Senhor, e o outro coro também fala que Esdras
dirigia a outra parte. Ó, o segundo coro ia à frente e eu após eles, ou seja, Neemias ia atrás de um coro, perdão, não era na frente, era atrás. E o outro coro era o escriba Esdras, perdão. Está no versículo 36. Então tinha 2 coros que iam cantando sobre as muralhas. Gente, eu estava aqui analisando e pesquisando. A muralha fazia 3 metros de largura. 3 metros de largura, muito provavelmente, diz aqui, segundo as escavações, os sítios arqueológicos que eles encontraram. Então não era uma muralha simples, era uma muralha muito larga. Era muito difícil derrubar essa muralha. Era uma muralha muito forte, bem constituída, 3 metros de largura. Então é por isso que eles andavam em cima delas. Posicionou o povo, fez o coro com os levitas, os sacerdotes, os cantores. Neemias ia de um lado e Esdras ia do outro. E foram os 2 coros percorrendo aquela muralha de Jerusalém, que dava a volta em Jerusalém até chegarem num ponto comum, os 2 coros. E iam adorando, e iam exaltando, e iam glorificando o nome do Senhor sobre o feito que Deus tinha permitido que eles vivessem. Eles subiram sobre a muralha, eles estavam acima da muralha glorificando, porque quando Deus nos dá algo precioso, Deus nos compete, Deus nos transmite, Deus nos dá algo, Deus deu a muralha para eles ali ser reconstruída, restaurada. Eles estavam acima da muralha. Eles estavam acima, eles subiram na muralha para glorificar. Então, quando Deus nos dá algo, Deus entrega algo nas nossas mãos, o que Deus entrega para nós não pode ser maior do que a nossa adoração a Ele. O que Deus entrega para nós não pode ser maior do que a nossa adoração que temos com Ele. Então o povo sobe em cima da muralha. Eu quero te convidar nessa manhã a subir sobre aquilo que Deus te entregou e você adorar sobre aquilo. Você adorar sobre essa situação. Você adorar sobre tuas bênçãos. Você adorar sobre aquilo que Deus derramou sobre ti. Você adorar acima de qualquer coisa. Você adorar ao Senhor. Eles fizeram um coro, eles percorreram toda a circunferência, eles percorreram todo o trajeto daquela muralha reconstruída para adorar cada passo daquilo que eles tinham colocado a mão para reconstruir, para entregar, para dedicar. Diz aqui a festa da dedicação, dedicar ao Senhor com júbilo, dedicar a Deus, entregar para Deus aquilo que Ele próprio deu. E muitos de nós retemos as nossas dedicações. Nós retemos a dedicação à nossa inteligência, à nossa sabedoria, o nosso saber fazer. Nós retemos a nossa dedicação porque achamos que vem de nós mesmos. Achamos que não vem do Senhor, que não é Ele quem é, que tem que ser dedicado. Então nessa manhã que o Senhor possa fazer o nosso coração saudoso e lembrar daquilo que nós temos que dedicar a Ele. A dedicação ao Senhor nessa manhã. Que nós possamos dedicar a Deus tudo aquilo que Ele tem feito. As bênçãos que não têm fim sobre a nossa vida. O seu poderoso amor sobre as nossas vidas. Que nós dedicamos a Ele tudo aquilo que nós temos vivido. Tudo aquilo que Ele nos tem dado. Que seja dedicado ao Senhor nessa manhã. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.